Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas novidades para você, torcedor. E no vídeo de hoje, que é totalmente imperdível, vamos falar sobre Vasco da Gama. Uma vergonha o que vem acontecendo dentro da política do Vasco da Gama. Cada vez mais, e a cada dia que passa, a gente vê coisas novas que realmente mostram que dentro do Vasco da Gama existe uma sujeira muito grande. E tivemos a notícia que hoje eu descobri que tem um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que julgou, que foi o órgão que julgou as eleições do Vasco, que está envolvido dentro do Vasco da Gama e apoia uma das chapas do clube. E aí, rapaziada, a cada vez que a gente mexe no Vasco, mais coisa ruim a gente vê. E é triste isso, então você não pode perder esse vídeo. É um vídeo totalmente imperdível, que eu vou falar que esse desembargador está totalmente envolvido dentro da política do clube. E é por isso e por outras que o Vasco vive essa bagunça política há anos. E além disso, vamos falar de Levenciano, que ele voltou a aparecer hoje, é claro, falando com relação a esse desembargador e falando também sobre Jorge Salgado. A podridão continua no Vasco da Gama. Uma vergonha, rapaziada. Como eu falei, não perca esse vídeo. E se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu envie cheguem até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, porque o seu like é importantíssimo, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E é claro, como eu sempre falo, deixe os vascaínos informados, porque esse vídeo é bombástico e também vascaíno ajuda vascaíno. Eu tenho certeza que você vai me dar essa moral, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos falar dessa sujeira que tem acontecido dentro do nosso clube atualmente. Infelizmente, um Vasco, um clube centenário como o Vasco da Gama, agora está sendo... Tem pessoas de fora, juízes, desembargadores, políticos, que estão começando a entrar no Vasco da Gama e querer ter influência dentro do nosso clube, que é algo totalmente inadmissível. E dessa vez vamos falar exatamente de um que se chama Verson Rego. Para quem não sabe, Verson Rego é um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É, rapaziada, o tribunal, o TJ, que julgou, foi o órgão que julgou as eleições do Vasco da Gama e concedeu a vitória para Jorge Salgado. Então é totalmente inadmissível um desembargador desse tribunal estar ali demonstrando apoio a uma certa chapa e estar tendo influência dentro do Vasco da Gama. Por que ele demonstra apoio? Na sua foto no Facebook, na foto de Verson Rego, ele aí tem uma foto onde mostra claramente o seu apoio à chapa Sempre Vasco. Chapa que automaticamente, por ter dado a vitória a Jorge Salgado e por Júlio Branco ser o vice, né, ser o que ganhou, ficou em segundo lugar nas eleições, tem direito a 30 cadeiras de conselheiros do Vasco. E ele aí, Verson Rego, já demonstrou apoio e demonstra a chapa Sempre Vasco. Quem sabe se ele não vai estar sentado ali nas 30 cadeiras dentro do Vasco da Gama. Mas não é nada certo, não é nada concreto, então a gente não pode falar sobre isso. Mas que é estranho, sem dúvida nenhuma. Mas vamos seguir. Já está totalmente errado um desembargador mostrar o seu lado político dentro do clube e ainda mais um desembargador que tem a ver com o órgão que julgou as eleições do Vasco. E já no dia 27 de outubro, já tinha pessoas que ele já estava envolvido em problemas dentro do Vasco da Gama. Ali, o departamento do Vasco apresentou uma proposta ali para ele se defender com relação a coisas que ele havia feito nas suas redes sociais. Ele estaria defendendo alguns candidatos, estaria julgando outros, batendo, criticando coisas que um juiz, um desembargador não pode fazer. Então já foi o primeiro erro desse desembargador. Outro erro, nas eleições de 2017, para a gente ver o tempo que ele tem dentro do Vasco da Gama e a influência que ele tem dentro do Vasco. Eurico Miranda reclamou dele. Vou falar o que Eurico Miranda falou naquele período. Um desembargador que nem sócio do Vasco em 2017 ainda não era sócio, ele nesse ano já é. Verson Rego, que está fazendo acordo com o pessoal do Horta para que os votantes do Horta votem no Júlio. Só vim falar porque acho que
o desembargador não teria de ter essa postura. O desembargador pede eleição limpa e tudo mais, mas faz acordo para eleitores de uma chapa voltar na outra. Então é o segundo erro, pra gente ver o tempo que Verson Rego já está no Vasco da Gama. Em 2017, Eurico Miranda já tinha reclamado do próprio, pois ele estava tentando ali persuadir alguns eleitores de uma chapa a votar na outra. Volto a repetir, um desembargador não pode ter influência e não pode mostrar o lado que ele está, né? Não pode mostrar o que ele vai fazer, o que ele vai votar. Tendo essa postura, sendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já tinha influência nas eleições de 2017 e agora voltou a ter influência nas eleições de 2020. E Eurico Miranda já tinha reclamado lá atrás dessa postura do próprio. E no dia 25 de dezembro, né, dia que Levinciano foi através de suas redes sociais demonstrar que não iria desistir, queria continuar lutando pelo Vasco da Gama, iria até o final com esse processo eleitoral com relação às eleições do Vasco. O próprio Verson Rego foi no Twitter, um desembargador que não poderia ter essa atitude, falar o seguinte: dignidade e honra são valores ausentes naqueles que não respeitam a própria palavra. E é claro, esse Twitter diretamente a Levinciano, e Levinciano não respondeu esse Twitter, mas começou uma série de críticas ao próprio. Toda vez que ele ia responder, toda vez que ele ia falar alguma coisa no Twitter, Levinciano ia responder. Verson Rego, ele falou para tirar a toga, né, que no caso é esse véu que todo desembargador usa, todo juiz usa, para ele tentar ter um debate com o próprio, porém isso não ocorreu e várias críticas aconteceram. E hoje, pela parte da tarde, ele, Verson Rego, foi no seu Twitter e falou o seguinte: existe vida além do Clube de Regatas Vasco da Gama, sabia? Não tenho culpa por ter cultura, porque perderia meu tempo falando de você. A carapuça serviu, passou o recibo, ainda nem campanha, guarde suas mentiras para sua bolha. Aqui me respeite, você pensa que pode dar lição de moral em alguém? Menos. E aí Levinciano foi e respondeu ele: não é porque você é desembargador que você pode falar o que quer e se meter na vida política de um clube centenário de forma covarde. Você sim que é um moleque que se esconde atrás de uma toga. Nem eu, nem milhões de vascaínos têm medo da sua covardia. Sua máscara caiu. E é exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que eu falei. Um desembargador não poderia estar tendo essas atitudes de defender um lado, e é isso que ele claramente vem fazendo ao longo aí, pelo menos, desse processo eleitoral do Vasco da Gama. E Levinciano respondeu mais um Twitter dele falando o seguinte: já te fiz a crítica, como cidadão prefiro que um funcionário político do qual pagamos o salário não faça política de clube em favor de grupo algum pela liturgia de cargo. Quanto mais se o líder for preso por corrupção pelo tribunal que ele faz parte, se pede desonra, não desonre. No caso aí, dando a entender que o próprio, esse desembargador, estaria fazendo isso tudo por conta das 30 cadeiras de conselheiros que existe dentro do Vasco da Gama, por conta das eleições que deu a vice-presidência a Júlio Brandt. Então, como eu falei, rapaziada, quanto mais a gente mexe no Vasco, mais coisa ruim aparece, mais sujeira aparece. E dessa vez temos a notícia que um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, órgão que julgou as eleições do Vasco da Gama, tem um desembargador envolvido na política do clube. Então é realmente uma vergonha esse resultado que deu naquele dia 17, deu no julgamento, que muitos vascaínos não acreditaram. A gente não pode julgar porque é até crime, é até erro falar isso, mas que é estranho um resultado que muitas pessoas já acreditavam que iria dar certo pro Levinciano não ter dado e tendo um desembargador lá dentro. Então é algo que realmente complica e bota aí dúvida na cabeça dos torcedores vascaínos com relação a isso. E o motivo dessa indignação do torcedor é de saber que um desembargador que está dando indiretas e trocando farpas sobre a política do clube, sabe que a corte no qual ele faz parte, no caso o Tribunal de Justiça, foi a corte que deu a decisão contra as eleições do dia 7 e deu a decisão a favor das eleições do dia 14, que contraria totalmente o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é uma vergonha, rapaziada. Infelizmente, volto a repetir, quanto mais a gente mexe no Vasco, mais coisa ruim a gente vê. Era Carlos Osório, um ex-deputado que agora está sendo vice de Jorge Salgado. Agora também é esse, né? Esse desembargador do Tribunal de Justiça que está dentro do Vasco, pode ser um dos conselheiros do clube. Então, para mim, é algo ridículo. Realmente é muito triste ver o nosso clube, o Vasco da Gama, estar envolvido. É muita coisa. A gente não tem noção da sujeira que está dentro do nosso clube, rapaziada. Literalmente isso é muito sério. E na parte da tarde de hoje, depois desse problema, depois de toda essa confusão com relação a esse desembargador, Levinciano foi em suas redes sociais e falou o seguinte:
Jorge Salgado, você poderia esclarecer quem são os investidores que têm que ser pagos prioritariamente para o clube recuperar a credibilidade? Não é você, José Luiz e Peralta não, né? E aí, o que acontece? Por que Levenciano falou isso, rapaziada? Porque Jorge Salgado, numa entrevista a um canal de notícias ESPN, falou o seguinte: não há a menor possibilidade de grandes contratações no momento. Primeiro eu quero arrumar a casa, pagar investidores e criar musculatura para podermos contratar bem. E nesse tweet de Levenciano ele falou sobre três. Falou do próprio Jorge Salgado, do Luiz e do Peralta. Quem são esses, rapaziada? Jorge Salgado, para quem não sabe, o atual presidente do Vasco, segundo a própria justiça, infelizmente, do Rio de Janeiro. O Vasco tem uma dívida com ele de 7,5 milhões de reais. Ele emprestou o dinheiro ao Vasco em 2011, o Vasco não pagou e ele depois renegociou essa dívida com Alexandre Campelo agora nessa gestão, e o Alexandre Campelo pediu mais dinheiro emprestado a ele, o que no final de tudo somado deu 7,5 milhões de reais que o Vasco deve a Jorge Salgado, e muitas pessoas falam que ele estaria voltando, querendo sentar a cadeira de presidência do Vasco para recuperar esse dinheiro. Outra, dívida com Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, que também foi citado no Twitter de Levenciano. Ele, o Vasco, deve a Zé do Táxi 8 milhões de reais, que o próprio cobrou na justiça em 2018 esse dinheiro. Então, para quem não sabe, Zé Luiz é o atual VP do futebol do Vasco e tem grandes chances de permanecer com o VP na gestão de Jorge Salgado. E falando com relação a Peralta, que também foi citado no Twitter de Levenciano, Peralta e outros 3 beneméritos, no caso, cobraram na justiça 2,5 milhões do Vasco da Gama. Então, quase juntando tudo, dá 20 milhões de reais cobrados por 3 pessoas. E aí Levenciano deu essa indireta, falando que no caso esses investidores que Jorge Salgado estava falando na sua entrevista, seriam essas 3 pessoas que teriam que pagar para depois começar a tocar o projeto. Então, rapaziada, realmente, Levenciano voltou, Levenciano botou as caras novamente. A gente cada vez mais, depois disso tudo, vai ver sujeira atrás de sujeira aparecendo no nosso clube, porque como eu falei, é um clube gigantesco, é um clube lindo, é um clube maravilhoso, mas tem muita sujeira no Vasco. É ridículo a quantidade de sujeira que existe no Vasco da Gama. A gente vê, né, nesse processo eleitoral, os caras rasgam o estatuto, não respeitam o estatuto, e definitivamente a gente não pode aceitar isso, tem que bater de frente sim, com o máximo respeito, é claro, porque isso envolve questões muito sérias, isso envolve processo, isso envolve, cara, um monte de coisa que é muito séria. Então sempre que bater nesse ponto, sempre que eu tocar nesse ponto, eu vou tocar com muito respeito, porque é algo seríssimo, é algo que envolve política, é algo que envolve desembargador, é algo que envolve juiz. Então é ridículo isso que vem acontecendo dentro do nosso Vasco, pessoas de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro envolvidos na política do clube, e essas 3 pessoas, o Peralta, o Zé Luiz, o Jorge Salgado, tendo dívidas no clube, entrando na justiça para ter essas dívidas pagas e agora voltando e sentando na cadeira de presidência e gerindo o Vasco da Gama. Então a resposta é: para onde o nosso Vasco vai parar com essas pessoas dentro do Vasco? Conselheiros, desembargadores que vão virar conselheiros e pessoas que entravam na justiça contra o Vasco virando presidente e vice-presidente do clube. Então a situação está complicada, que tudo possa dar certo, e a cada dia que passa a gente vê que Levenciano realmente é o melhor para o Vasco, porque ele é o único que tem coragem de bater de frente com o sistema, de ir contra e lutar pelo melhor do nosso clube. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, a sua indignação, o que você achou desse vídeo, e compartilhe esse vídeo para todos os vascaínos, para que eles não percam o que estão fazendo com o nosso gigante da colina. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Vamos que vamos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva, deixe seu like. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.